O transtorno da fluência, popularmente conhecido como gagueira, atinge mais de 70 milhões de pessoas no mundo. Hoje, com a ajuda de uma fonoaudióloga e uma psicóloga, vamos descrever o que se sabe atualmente sobre as causas, desenvolvimento e como esse distúrbio pode ser tratado. A fluência se refere a diferentes aspectos da fala, como o ritmo, a continuidade e o esforço. Já a falta de fluência ou a disfluência envolve a repetição, prolongação e a hesitação de sons, palavras e frases. Todos nós, em algum grau, temos um pouco de disfluência no cotidiano, dependendo do ambiente, do contexto e situação que estamos passando no momento. Quando uma pessoa possui transtorno na fluência, essa dificuldade para se comunicar vai para um outro nível, causando prejuízos sociais e emocionais, sendo um distúrbio de linguagem que precisa ser acompanhado e pode ser tratado. A gagueira é uma condição que atinge milhões de pessoas. Esse distúrbio geralmente surge ainda nos primeiros anos de vida e, dependendo de cada caso, pode continuar ou não no indivíduo. Para entender mais sobre esse assunto, vamos começar falando sobre os tipos de gagueira com a fonoaudióloga Viviane Lopes Baião. A gagueira, ela não tem uma causa definida, né? Estudos recentes mostram que ela tem vários fatores que interferem no indivíduo para surgir essa gagueira. Fatores são genéticos, são comportamentais, o estresse também pode estar ajudando esse indivíduo a surgir essa gagueira ou até piorar ela também. Então são esses fatores que contribuem para que a pessoa possa surgir a gagueira. Existem 3 tipos de gagueira, para a gente entender um pouquinho. Existe a gagueira do desenvolvimento, que acontece lá na primeira infância da criança. Então a criança está iniciando a fala, ela vai ter aquela dificuldade de fala e vai persistir até a vida adulta. Essa gagueira a gente chama de gagueira do desenvolvimento. Ela começa lá na vida, lá na primeira infância. E nós temos a gagueira adquirida, que é uma gagueira neurogênica. Essa gagueira, ela é através de... A pessoa pode ter acometido um AVC, um derrame, né? Uma lesão, ter batido a cabeça e pode ter adquirido, comprometido alguma parte do cérebro da área da fala e possa ter dado essa gagueira dela adquirida. E temos a gagueira que hoje não ela é tão comprovada, né? Ela que surge menos, é uma gagueira que pode acontecer na adolescência, que é a gagueira psicológica. A gente coloca aspas nela porque ela não é ainda comprovada cientificamente, mas ela pode ser muito confundida com a gagueira do desenvolvimento psicogênica, que é a famosa gagueira psicológica. É a mais difícil de acometer. Por volta da vida da adolescência, pode acometer essa gagueira, né? E ela pode ser confundida com a gagueira do desenvolvimento, porque a criança pode ficar com mais vergonha de falar, pode ficar reprimida, pode ter algumas consequências da gagueira, tá? Então ela pode ser confundida com essa gagueira do desenvolvimento também. Hoje a gente tem estudos que não comprovam que a causa dela pode ser psicológica. A consequência da gagueira pode ser que está trazendo danos psicológicos para aquela pessoa, tá? Por isso que é importante o profissional avaliar para saber qual tipo de gagueira que a pessoa está desenvolvendo, para que possa fazer alguns encaminhamentos, né, para psicólogos, trabalhar também junto para um melhor prognóstico para essa pessoa também. Os fatores que determinam essa intensidade da gagueira e a gravidade é a falta de tratamento e do tratamento precoce também. Há pouco antes eu falei que existe uma gagueira do desenvolvimento e existe também a disfluência, né, do desenvolvimento. Quando a criança está iniciando a fala, ela pode ter alguns bloqueios na fala, alguma dificuldade ao falar. E essas dificuldades,
ela passa com o tempo. Essa disfluência, assim que a criança começa a organizar melhor, ela passa com o tempinho e não vai surgir a gagueira depois, né, no final. O que determina é essa falta de tratamento precoce mesmo. Os pais eles precisam compreender que quanto mais cedo a criança apresentar alguma bloqueio na fala, dificuldade na fala, é bom fazer uma avaliação com um profissional, com um fonoaudiólogo, para que possa prevenir, né, algumas dificuldades futuras nessa fala, nessa comunicação também. Então, quanto mais cedo o tratamento, procurar ajuda, melhor vai ser o prognóstico dessa pessoa. De uma certa forma, sim, a gente pode prevenir uma disfluência, né? A aquisição da linguagem é uma época muito complexa para a criança. Para nós que somos adultos, é muito fácil falar, né? Só que a gente também gagueja, né? Estou aqui, às vezes eu peço para parar um pouquinho, porque, né, isso vai acontecer, é normal a gente gaguejar. Mas a gente precisa ficar atento. Até quando que essa gagueira, que essa disfluência está me atrapalhando a comunicar com outra pessoa? E se a gente pensar na criança, a criança ela precisa de um tempo a mais para organizar esses pensamentos, né? Então os pais, nesse primeiro momento, nessa primeira infância, ele precisa ser bons ouvintes. Ouvir mais a criança, comunicar de uma forma efetiva com a criança também, trabalhar com essa fala mesmo, ter um tempinho para a criança, brincar, contar histórias, ouvir, como eu já te falei, sem aquela ansiedade. Quando a criança chega para contar uma história, às vezes a gente fala rápido, nossa, está falando devagar demais. Já gera uma ansiedade para a criança, então ela vai ficar um pouquinho com vergonha de falar com o papai, porque o papai às vezes não para ouvir ela, e pode assim futuramente criar uma dificuldade mesmo. A gagueira pode vir surgindo por esse medo de falar com a pessoa. Vamos pensar nesse cura, né? Nessa palavra cura. A gente só cura alguma coisa que esteja doente. A gagueira não é uma doença, ela é uma condição da fala. Então, para essa condição, eu consigo melhorar. A fonoaudiologia ela consegue trabalhar com o distúrbio da fala, consegue melhorar essas dificuldades que a pessoa tem para falar. Então, para essa condição, eu posso falar que tem cura, né? Nesse âmbito, né? Sem levar para o lado da doença. Ela tem melhora. Na verdade, para ficar melhor, a gagueira ela tem tratamento. E esse tratamento melhora a condição da fala. A fonoaudiologia vai avaliar o indivíduo, né? E ver qual área que ele está com dificuldade. Se é a área motora, ele está com atenção para falar, ou se é para organizar o pensamento da fala. Às vezes ele está com um pensamento mais difícil para estar organizando. Às vezes a palavra sai um pouquinho mais difícil na boca para ele organizar esse fonema. Então tudo isso a fonoaudiologia vai avaliar. Essa fluência, às vezes é uma pessoa que fala muito rápido, aí precisa falar um pouquinho mais devagar. Então são dinâmicas, são técnicas que a gente vai usar para trabalhar qual tipo de disfluência que aquela pessoa está, aquela manifestação da fala que ela está. O diagnóstico ele é feito através de uma avaliação dessa fala da pessoa. E a gente vai avaliar, saber quais os tipos, né? Qual o tipo que aquela pessoa está apresentando de gagueira. E daí realizar um prognóstico, um plano de terapia para ela. Dependendo do caso, né? Dependendo do que a consequência da gagueira na vida daquele indivíduo, ele vai sim precisar, porque, como eu falei anteriormente, a gagueira ela traz uma consequência na vida da pessoa, né? A pessoa ela fica mais reprimida, fica com vergonha, acaba que a criança, o indivíduo, na verdade, não queira comunicar. Então a gente precisa de ajudas, a gente precisa de profissionais envolvidos nessa terapia, que vai trabalhar emocionalmente também com a criança, que possa trazer o melhor tratamento para ela. Então acaba que a gente precisa sempre estar a psicologia também, apoiando essa causa, trabalhando juntamente com essa parte emocional, né, que a gagueira traz para o indivíduo, para fazer um melhor tratamento, um melhor prognóstico para o indivíduo.
Na volta do intervalo, você vai acompanhar uma entrevista com a psicóloga e neuropsicóloga Helenice Aredes. Voltamos já! A incidência da gagueira no Brasil é de 5%, ou seja, 9, milhões de brasileiros estão passando por um período de gagueira neste momento. Isso de acordo com o Instituto Brasileiro de Fluência. Mas a gagueira não pode ser tratada apenas como uma dificuldade na fala, sem levar em consideração as consequências sociais e psicológicas que essa condição pode trazer. A gente vai observar assim que a comunicação ela é um marco da nossa espécie, né? Que a nossa espécie ela é marcada por essa capacidade de a gente se comunicar. E quando a gente fala de comunicação, de linguagem, às vezes a gente foca só na linguagem oral, né, na palavra, mas a gente tem diversas formas de comunicação que a gente pode se expressar através delas, né? Por exemplo, às vezes a comunicação do nosso próprio corpo, a gente vai falar também de, por exemplo, linguagem dos sinais, né? Então, a comunicação, a nossa espécie é marcada por essa necessidade de se comunicar tanto para os outros quanto para si mesmo, né? As suas próprias necessidades, aquilo que espera, né? Criar laços sociais através da comunicação. Então, às vezes a gente foca muito na comunicação voltada para essa questão da oralidade, né, da fala, mas a gente tem uma diversa gama de meios da gente se comunicar com o outro, né? Mas a gente tem que entender que é um marco da nossa espécie mesmo, um marco evolutivo, né? Que é a capacidade da gente se comunicar com o outro. A pessoa que às vezes ela tem dificuldade de se expressar, e aí a gente vai entender diversas formas de expressão, às vezes ela corre risco de não ser entendida, né? E se a gente não é entendido, pode gerar diversos tipos de frustrações. A gente não consegue expressar aquilo que a gente espera do outro, a gente não consegue expressar aquilo que a gente sente, né? Então, às vezes, esses ruídos de comunicação, as divergências na hora da comunicação, elas trazem esses tipos de conflitos, né, sociais. E tem muitas pessoas que têm realmente dificuldade de se expressar, né? Às vezes por algum fator relacionado à timidez, né? Ou outras questões que a gente percebe assim, que é uma pessoa que às vezes ela sente dificuldade nas interações sociais como um todo, né? Na possibilidade de se expressar para o outro. A gente tem que entender assim que é uma questão relacionada à linguagem, né, que tem outras questões a não ser só o lado emocional, né, só o âmbito emocional. Então, para isso, a gente precisa de um tratamento multidisciplinar, que seria o caso da intervenção com a fonoaudióloga, justamente para poder tratar as questões da disfluência relacionada, né, aos mecanismos de linguagem, etc. Né? Mas também a pessoa que possui a disfluência podem ter componentes emocionais, sim. Né? Pode ter um aumento de ansiedade, às vezes algumas pessoas que têm dificuldades de manter relações sociais, né, de construir relações sociais, às vezes casos de pacientes que têm fobia social, né, por diversas experiências que de forma negativa acaba desenvolvendo uma dificuldade de se relacionar. Então são casos distintos, né? Mas a gente entende que acaba acontecendo sim um impacto emocional, né, em relação à disfluência. E a gente vai olhar o indivíduo como um todo, então a gente precisa de um atendimento multidisciplinar. E aí, no caso, o psicólogo ele entra, às vezes, para ajudar o paciente a manejar a ansiedade, porque a própria interação social ela vai gerar uma ansiedade, né? Não vou falar de uma forma absolutista, mas pode gerar ansiedade, né? Pode ter dificuldades nas relações sociais, então a gente precisa trabalhar. E acaba que, por ser algo diferente daquilo que a gente considera padrão, né? Muitas pessoas sofrem preconceito, sofrem bullying enquanto crianças, adolescentes. Isso também traz um impacto emocional. Então a gente realmente precisa olhar para esse sujeito como um todo, né? Porque não é só a parte linguística, né? A parte de fala. Tem também outros aspectos que podem influenciar diretamente. A verdade é que a gente tem que aprender a olhar o outro e a permitir com que ele seja quem ele é. Né? A nossa sociedade é muito pautada em padrões pré-definidos e que eu não sei de onde sai, mas a gente tem esses blocos, né, do que é normal, o que não é, o que é esperado, o que não é. Então, a pessoa que às vezes ela foge desse padrão, ela é olhada diferente. Então, eu penso que a gente está num tempo que a gente fala muito disso, a gente fala muito de empatia, a gente fala muito de se colocar no lugar do outro.
a gente fala muito de respeito, então a gente tem que aprender a entender o que é isso e a praticar também, aprender a olhar para o outro do jeito que ele é e acolhê-lo do jeito que ele é, né? E isso também, a gente espera também que a gente seja acolhido, né? Então é algo que a gente tem que trabalhar na gente. E isso, enquanto pais e mães, a gente precisa ensinar para os nossos filhos, né? Que cada um é de um jeito, que as pessoas são diferentes, que não existe esse padrãozinho pré-definido daquilo que é bom ou mal, daquilo que é perfeito, daquilo que não é. Então a gente precisa ensinar para as crianças a respeitar aquilo que é diferente, porque cada um de nós temos as nossas particularidades, né? Então a gente precisa aprender a respeitar o outro. E com disfluência é a mesma coisa, a gente precisa aprender a respeitar o outro que tem essa dificuldade, né? E nisso vem a questão da empatia, de aprender a me colocar no lugar do outro e de respeitar como ele é. Se eu tenho essa relação de respeito e empatia, essa relação social ela fica muito mais confortável para ambos os lados, né? Muitas pessoas elas veem o atendimento psicológico como um tabu muito grande ainda, né? Então muitas pessoas falam, ainda é ligado muito à questão da loucura e tantos outros tabus que a gente percebe. Mas na verdade a gente entende que hoje a gente procurar ajuda psicológica, além de ser uma tremenda coragem, porque a gente está expondo as nossas vulnerabilidades, é um ato de amor próprio. Porque a gente está se cuidando. Então, se a pessoa ela passa por alguma dificuldade, ela experimenta esse sofrimento em relação ao contato social, a se expressar, dificuldades às vezes até de expressão mesmo, é um sinal para a gente procurar ajuda, né? Porque é autocuidado, é amor próprio. É a gente entender que a gente tem um lugar no mundo e que a gente pode ser acolhido do jeito que a gente é. E a terapia, ela proporciona esse lugar para a gente. Então tem muita coisa que a gente precisa quebrar em relação à profissão, né? A terapia em si, o acompanhamento psicológico, mas não tem nada de fraqueza, muito pelo contrário, é uma coragem tremenda a olhar pra gente do jeito que a gente é, né? No próximo bloco vamos falar sobre o tratamento da gagueira. Assim como a gagueira se manifesta de forma diferente em cada pessoa, o tratamento também precisa ser individualizado. De maneira geral, o fonoaudiólogo e o psicólogo vão desenvolver um trabalho em conjunto para tratar a disfluência. O primeiro passo é procurar um fonoaudiólogo para fazer uma boa avaliação, né, para analisar quais os riscos dessa gagueira persistir, como eu falei, o tipo mesmo que você já relatou é uma gagueira do desenvolvimento. Então vamos trabalhar aquelas consequências que a gagueira trouxe para você. Então o primeiro passo é procurar um fonoaudiólogo para fazer essa avaliação. Na verdade, há diversas manifestações, né, de disfluência na fala, como a gente citou os tipos de gagueira também. O que muda não é o tratamento, o que muda são as manifestações. O tratamento, a base vai ser igual para os dois, mas com as crianças a gente vai desenvolver mais o lúdico com ela, né? Trabalhar de uma forma que traz a criança a ter motivação, né? Para estar trabalhando. Então vai mudar a forma de trabalhar com eles. A criança vai ser um pouco mais lúdico para a gente realizar esse tratamento, mas as técnicas são as mesmas. A maioria das pessoas fala para mim o seguinte: nossa, mas ele canta, que é uma beleza. Ótimo, e é verdade mesmo. Na maioria das gagueiras do tipo de desenvolvimento e a neurogênica, a pessoa vai conseguir desenvolver o canto, tá? Por quê? Para cantar, ela não precisa de pensar, né? Eu estou conversando com você aqui, você vai me fazer perguntas, eu vou ter que acessar lá no meu cérebro para saber o que eu vou te responder. Então isso para a pessoa gaga é um pouquinho mais difícil, essas perguntas, né? Essa dinâmica. Agora o canto ele já decora, ele já consegue decorar. Então ele já consegue cantar mais fácil, porque é a parte ele já está decorando aquela fala, ele não precisa de saber se, ai meu Deus, não traz uma ansiedade para ele, já está mais seguro, ele já sabe o que ele vai fazer. Então por isso que o canto é mais fácil para o gago, tá? Agora existe a gagueira psicogênica, que é a psicológica,
que vai ser mais difícil. Até no canto ela vai gaguejar também. Aí a gente consegue diferenciar um pouquinho também através disso. Outras dicas também que eu queria deixar, né, para os pais também sobre a gagueira, que tem muitos pais que relatam que joga água na criança, para a criança tomar um susto, ou dar susto na criança para a criança falar mais rápido, ou fica falando com a criança que ela tem que falar devagar ou mais rápido. Então isso tudo gera muita ansiedade na criança e é mito, tá? Esses mitos só deixam a criança mais gaga e com mais dificuldade ainda de relacionamento, de comunicação. Então a gente tem que pensar na criança, no adulto, como um ser que também tem ansiedade, né? Tem dificuldades para comunicar, como todos nós temos também. Então a gente precisa olhar com um olhar mais dinâmico para eles também. Evitar, se é uma pessoa gaga que está do seu lado, dê a chance dele ser ouvido. Seja um bom ouvinte para ele. Isso vai deixar ele mais calmo, ele vai conseguir passar a mensagem melhor, não completar a mensagem para ele, não falar para ele falar mais rápido. Seja um bom ouvinte, que ele vai conseguir falar a mensagem para você. O que falta para nós em todas as dificuldades que a pessoa tem de comunicação é empatia, é o olhar para o outro, né? Ver como que aquela pessoa está sentindo. Tenho certeza que traz muitas consequências, como a gente já falou. E a gente precisa apenas ouvir, ter calma, que a gente vai conseguir dar uma qualidade de comunicação para o outro melhor. Geralmente, a porta de entrada é o fonoaudiólogo, porque ele vai avaliar do que se trata, né? E na minha experiência clínica, geralmente eu recebo os pacientes do fonoaudiólogo, que aí eles me encaminham para manejo, às vezes, da ansiedade, como eu disse, né? Que é muito presente nos quadros. Então, a fonoaudióloga vai entrar com a parte técnica relacionada à fala, à linguagem, e a gente vai entrar, às vezes, com o manejo da ansiedade, né? A gente vai avaliar cada caso, né? Então, como eu disse, tem pessoas que têm prejuízos no relacionamento social. Então, a gente vai também ajudá-lo a se relacionar melhor com o outro, né? Às vezes treinando habilidades sociais, e entre outras coisas que são necessárias para essa comunicação, que é tão importante, né? Então a gente precisa avaliar como que essa condição ela tem afetado esse sujeito, né? Como que o meio também reage a esse sujeito. Então a gente tem que observar, no caso de crianças e adolescentes, como que a família tem lidado com a dificuldade da criança, né? Se a família tem manejado de uma forma que tem trazido benefício. Então a gente pode intervir em todos os ambientes que esse paciente está inserido. Em casos de adultos também, a gente pode fazer outros tipos de intervenção, mas na infância e na adolescência a gente atinge mais esses ambientes, na escola, né, na família, nos ambientes onde que essa criança está inserida, ou adolescente, né? E como que esse ambiente está refletindo ou como que está reagindo a dificuldade da criança, se isso tem contribuído para o tratamento ou tem dificultado, né, algumas questões. Então a gente também tem que olhar para isso, né, porque às vezes o modo como o outro reage a essa dificuldade também impacta no sujeito, né? Às vezes a pessoa não tem paciência, às vezes o manejo do outro é incorreto e amplia a questão da ansiedade, amplia a dificuldade do relacionamento. Então a gente também tem que olhar para esses campos, sim. E se a gente perceber os primeiros sinais, né, a criança está desenvolvendo linguagem, você está notando que tem alguma alteração na fala, é importante levar para uma avaliação, porque nesse período de desenvolvimento a gente percebe assim, que tem uma janela de desenvolvimento onde a criança, o cérebro dela se desenvolve muito, muito rápido, né? Então é interessante a gente fazer uma intervenção precoce. Né? E aí o profissional da área, né, da fonoaudiologia, ele vai avaliar se é um tratamento pontual, se é um tratamento a médio e longo prazo, e a gente vai auxiliar nesse tratamento, né, com esse manejo que a gente falou. Obrigada pela sua participação no programa de hoje. Hoje eu finalizo te convidando a conhecer o nosso Instagram, lá tem mais conteúdo sobre o tema de hoje. Acesse @SaúdeEmDia UNECTV. Um abraço, saúde e até o próximo programa.